espírito. Era o espírito pegando gato. Entendeu? Pegando gato. Só que na verdade já não era mais o gato vivo, já era o espírito do gato que ficou ali. Ficou ali. E toda noite acontecia isso. Aí eu fui lá com a minha bisavó, falei, vó Candinha, o que acontece toda noite lá, que quando é volta de meia-noite já, meia-noite não, 10 horas para 11 horas, que é o horário que pagava. E quando chega esse horário que a gente tenta dormir, a gente começa a ouvir cachorro gritando, parece que eles estavam pegando uma lapada. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho no início do vídeo reforçar o desafio dos 10 mil inscritos. Quando a gente alcançar 10 mil inscritos, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou, para os meus inscritos. Pode ser que seja mais de uma pessoa contemplada, viu? E para você concorrer, nós precisamos bater essa meta. Pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para convidá-los a se inscrever no canal Não Assista à Noite para batermos essa meta e eu fazer esse sorteio desse escritor maravilhoso. Mas para quem não tem paciência, pode adquirir a obra do Jefferson José agora. O link do contato está aí nas descrições. E eu já mostrei aqui que a compra é totalmente segura. Mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse recebendo os dela e, é claro, o meu amigo Hamilton Quaresma também recebendo o livro dele. Então, fique à vontade para adquirir essas 2 obras maravilhosas no qual eu já li e recomendo. Boa noite a todos do canal Não Assista à Noite. Muito prazer. Me chamo Francinei e sou amigo do anfitrião de vocês, o Alisson Maciel. Eu já contei uma história aqui no Não Assista à Noite de quando eu levitei enquanto dormia. A história que eu vou contar hoje aconteceu quando eu tinha 17 anos e morava em uma comunidade no interior da cidade de Tefé, chamada Arauiri. Vamos ao relato. Na verdade, vamos aos relatos. Eu morei muito tempo na capital do estado, Manaus. Quando eu fiz 15 para 16 anos, minha mãe me trouxe para morar na cidade de Tefé. E quando eu fiz 17 anos, minha avó me levou para morar no Arauiri. Quero descrever um pouco o cenário da comunidade Arauiri. A comunidade era às margens do rio Solimões, no interior da cidade de Tefé. Uma casa aqui, outra ali, e é claro, morávamos dentro da floresta amazônica, onde os perigos eram reais, perigos físicos e sobrenaturais. Me recordo que quando morava nesse interior com a minha família, à noite, ouvíamos gritos aterrorizantes de gatos e cachorros, como se eles estivessem sendo maltratados por algo ou alguém. Eram gritos assustadores, muito assustadores, de fazer gelar a espinha e subir calafrios pelo corpo. E também algo arranhava as paredes da nossa casa. Todas as noites, das 22 horas em diante, era a mesma coisa.
os gritos e choros de gatos e cachorros que não estavam ali. Eu perguntava da minha avó o que era aquilo, e ela me respondia assim: meu filho, se eu te falar, você não vai mais querer morar aqui. Mas eu insisti e ela finalmente contou. Segundo a minha bisavó, naquele lugar próximo à nossa casa, no passado, morou uma família de pessoas muito ruins. Minha bisavó me contou que essas pessoas maltratavam os animais, machucando-os de todas as formas possíveis. Usavam os pobres animais em rituais como sacrifício. E o pior e mais bizarro e abominável era que eles abusavam dos animais com um termo que não quero dizer para não prejudicar o canal, mas envolvia práticas sexuais. Um certo dia, munido de muita coragem, eu saí de casa à noite no horário em que o fenômeno acontecia. Fui decidido a ver com meus próprios olhos a origem do fenômeno. Então caminhei à noite no terreno da nossa casa em direção aonde os sons eram mais fortes. E o mais assustador foi que, realmente, os sons ficavam mais altos, porém não se via nada. Era como se eu estivesse no meio do fenômeno, os animais sofrendo e apanhando ao meu redor. Era uma agonia, gatos e cachorros gritando, gemendo. Talvez, na linguagem dos animais, estavam pedindo socorro e sofrendo. Mas eu não via nada, e tudo isso ali, perto de mim e ao meu redor. Eu também sentia como se fossem ventos que passavam por mim, vindo junto com o som de sofrimento e agonia dos animais. Eu me arrepiava todo. Ao voltar para casa, não consegui dormir. Naquela noite, não. A minha bisavó ainda me deu uns ralhos, dizendo que não era para eu ir lá, dizendo que eram espíritos, e mesmo que eu quisesse, não iria conseguir ver nada, só ouvir e sentir. Explicou que os espíritos dos animais ficaram presos e hoje querem ser libertos. Porém, ninguém sabe como fazer para ajudar os pobres dos espíritos. Ela também disse que todas as noites iríamos continuar ouvindo isso e que ela mesma já estava acostumada. Aí uma vez ele chegou comigo assim: meu filho, vem cá, bora conversar. Eu fui lá, dei café com ele. Ele falou: meu filho, tem um tio teu aqui que não é muito bom ter contato com ele não. Aí eu perguntei: mas por que, tio? Porque, meu filho, teu tio, ele vira bicho. Aí ele disse assim: meu filho, uma vez eu descobri que isso acontecia, que ele virava bicho, porque nós estávamos fazendo plantio de macaxeira e banana. E aí a gente foi, né? Um certo dia começou a ter aqueles buracos ali né, cavando lá. Ele tentou e ia rastejando, só que o porco sentiu ele. Mas nessa que o porco sentiu ele tentou atirar. Ele tentou atirar, mas não deu. Aí o porco fazia correndo, desorientado, né? Ele passou perto deles que ele conseguiu dar uma peçadada. Pelo dentro. A segunda história que eu vou contar hoje é sobre um tio meu que se transforma em porco. Maldição esta que ele recebeu por ele cometer um dos maiores pecados que um homem pode cometer, que considero uma abominação. Em falta de palavra melhor, ou para não prejudicar o não assista à noite, mais uma vez, usarei palavras amenas, mas que vocês seguidores vão entender. Uma certa vez, fui visitar e conversar com um tio meu que morava ali também na comunidade. E o assunto era justamente as visagens dos espíritos dos animais que sofriam. Mas, no desenrolar da conversa, esse meu tio me chamou para mais perto e disse: meu filho,
tem um tio teu aqui que não é bom tu ter muito contato com ele, não. E eu perguntei, mas por que, tio? E ele respondeu, meu filho, teu tio vira bicho. E também ele próprio não gosta que ninguém se aproxime da casa dele. O motivo é que ele se deita com as próprias filhas, como se fossem marido e mulher. E inclusive ele possui até filhos com essas próprias filhas. Sendo assim, ele foi amaldiçoado. Por isso ele vira bicho. E até vem visitar nós, os outros parentes dele. Conversamos e etc. Mas esse é o máximo de contato que te aconselho a ter com ele. Que ele venha até você para conversar normalmente, mas nunca, em hipótese nenhuma, se aproxime da casa dele, nem de dia e muito menos à noite. Eu, ainda curioso e inocente, perguntei se era pecado, pois além de jovem, eu era ingênuo e não conhecia muito as leis dos homens e muito menos as de Deus. Meu tio, com bastante paciência e educação, respondeu: meu filho, isso é pecado e grande. Respondeu meu tio com aquele jeito interiorano amazonense, típico de homem da roça. Então meu tio começou a contar de como foi que ele descobriu que o parente dele, o outro meu tio, virava bicho. Irei narrar como se fosse ele contando. Meu filho, eu descobri que ele virava bicho porque a gente estava fazendo plantio de macaxeira. E um dia começamos a perceber buracos na plantação, no solo, sabe? Na terra. Como se algum animal tivesse passado ali e fuçado a terra. Todos os dias era essa arrumação de terra mexida na plantação de macaxeira. Parecia que algum animal, cachorro ou porco, tivesse cavado e fuçado a terra, prejudicando as raízes das nossas mandiocas e macaxeiras. Um dia decidi passar a noite no roçado, para descobrir o que era que vinha fazer aquilo. Pois poderia ser um animal do mato, como cutia, porco do mato, ou algo assim. Para eu era fichinha isso aí, pois sempre fui acostumado a caçar de madrugada na mata. Foi então que, numa noite, eu fiquei esperando o bicho que mexia no meu roçado de macaxeira. E eu vi um porco bem grande, preto, enorme. Eu tentei ir rastejando para mais perto dele, para ele não me notar, e eu pegar ele de surpresa. Mas parece que ele notou que tinha algo errado. Estava bem escuro. Mesmo assim, eu tentei atirar, mas eu não consegui. E o porco começou a correr descontrolado pelo roçado. Nisso eu já estava de pé, e o porco correndo para um lado, para o outro, sem rumo, pois estava muito escuro. Quando ele passou perto de mim, eu consegui acertar uma teçadada nas costas do animal. O porco fugiu para o mato, gritando de dor. E era um porco bem grande, eu vou repetir, era um porco preto enorme. Pela manhã, uma das filhas desse homem veio na minha casa correndo desesperada e me falando: "Titio, eu preciso de ajuda. O papai se acidentou. Ele foi pescar e acabou escorregando. Caiu e machucou gravemente as costas. Tem um golpe enorme nas costas dele, titio. Por favor, me ajuda." Eu fui ver como ele estava. E o golpe nas costas dele era exatamente no local onde eu acertei o porco preto na noite anterior. Essas foram as palavras do meu tio. Eu realmente cheguei a ver a cicatriz nas costas desse outro meu tio. Este homem ainda mora até hoje na comunidade do Arauiri. Ele quase perdeu o braço por causa desse acontecido. Seu braço é ressequido e raquítico por causa disso. Estamos em 2023,
novembro, para ser mais exatos. E ambos os meus tios, que são primos, ainda são vivos. O meu tio que vira porco ainda vive isolado na casa dele com as filhas dele e continua não querendo que ninguém se aproxime, pois a casa dele é na parte mais afastada da comunidade e rodeada por mato. Esse foi o meu relato de hoje e espero que todos vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite. Aí quando ele foi lá ver, era mesmo o mesmo local onde ele tinha acertado o teçado. a teçada. É que hoje ele tem essa deficiência. Depois do qual que ele levou, ele ficou com o braço seco. Ele não teve, quase que ele amputa o braço.